Capítulo 416, Vamos ver se você é capaz de me vencer. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Neste momento, Mingia estava frente a frente com milhões de pessoas. O planeta era chamado de Planeta dos Mortos, um local conhecido por ser lar de poderosas seitas diabo. Algumas delas tinham pessoas no Dao Santo as governando. Todavia, Mingia enfrentava uma seita com dois seres no meio do verdadeiro rei do Dao lendário. À sua frente, flutuando de forma imponente, havia um grande escudo, capaz de alterar sua forma e tamanho. Era uma arma de grande versatilidade, de grande uso para ela, afinal necessitava estar à distância para atacar, bem como algum de seus ataques dependiam de tempo para serem conjurados. Sendo assim, em suas mãos, Mingia carregava uma bela cítara. Seu material era feito com uma madeira extremamente rara e antiga, comprada por Li Shang, de forma oculta, na Associação de Alquimistas. Já as cordas, foram feitas usando o ouro celestial, elas eram 100 vezes mais finas que um fio de cabelo, mas podiam suportar uma montanha pendurada em cada uma deles. Mingia segurava um pedaço de marfim, no qual Li Shang havia colocado complexas formações, capazes de concentrar o Qi e as ondas sonoras, bem como melhorar o controle delas sobre o instrumento. A cítara era chamada de cítara do espírito, já que Mingia tinha o foco em ataques espirituais, e não mentais, coisas bem diferentes. Os ataques espirituais, como o próprio nome já diz, atingem o espírito, ou seja, a vida do indivíduo, enquanto os ataques mentais têm como foco a alma do oponente. Algo que muitos não compreendiam era que a alma era a parte mais frágil de um cultivador, por causa disso, era envolta em várias defesas. A primeira delas era a barreira física, representada pelo corpo, depois a defesa espiritual, representada pela dimensão espiritual e pelo castelo espiritual. Por esta razão, muitos treinavam sua vida inteira sem obter resultado algum deste treinamento. Era comum pensar que aqueles que usavam ataques mentais eram mais fracos que as pessoas que partiam para a força bruta e os meios de batalha usuais, todavia, era o contrário. Um verdadeiro mestre, era capaz de rasgar a mente de seu oponente em segundos. Porém, para fazer isso, era necessário primeiro destruir a defesa do corpo, depois as defesas do espírito e finalmente atingir a alma. Aqueles que não compreendiam tal fato, tentavam atacar diretamente a alma de seu oponente, o que tornava tudo dezenas de vezes mais complicado. Por isso, apenas alguém em um Dao superior era capaz de matar outra pessoa com um ataque mental, já que sua energia mental era muito superior à de seu oponente, podendo ignorar as defesas com certa facilidade. Vários contos eram ouvidos pelos cantos da existência, em um deles, havia uma frase que descrevia perfeitamente tal situação. Uma pequena corda nas mãos de um deus é mais poderosa que milhões de espadas nas mãos dos imortais. Os milhões de cultivadores no local, olhavam para Mingia com um certo receio, sua presença era estranha e complexa, como se sua aura não fosse fixa, mas maleável e aleatória. Olhar para ela era como tentar prever onde as gotas de chuva cairiam. Era como tentar descobrir qual seria o tamanho das ondas de todos os oceanos. Seu corpo emanava poder puro. Então, movendo lentamente o pedaço de marfim, ela tocou a primeira das 36 cordas. Assim que o objeto bateu na corda, uma onda sonora se espalhou em todas as direções, era possível ver o mover dela pelo espaço. Cuidado! Gritou um dos verdadeiros reis. Porém, ele não foi tão rápido, o ímpeto da onda sonora era colossal, destruindo armas, escudos e cajados. Após isso, atingia de forma tirânica o corpo dos presentes, fazendo ossos serem quebrados quase que instantaneamente. Os dois rugiram e liberaram toda a aura em seus corpos, destruindo o que restou das ondas sonoras enviadas por Mingia. No instante seguinte, os dois começaram a conjurar pilares de Qi, os quais rugiam contra a jovem como cobras em busca do momento perfeito para o bote. Ela rapidamente desviava, usando o escudo épico para resistir aos pesados golpes.
Mingia era a mais fraca em questão defensiva, ela não era tão rápida e seu corpo não era tão poderoso, mas em compensação, sua mente era tão afiada quanto as espadas de um forjador divino, sua inteligência era maior que as galáxias e seus pensamentos mais rápidos que os raios. Diferente das demais meninas, que fizeram uso da força bruta para avançar ao dao seguinte, ela o fez de forma mais sutil. Por mais que tivesse em suas mãos um escudo épico, ele não resistiria ao ataque conjunto de milhões de pessoas, sendo assim, sua melhor estratégia era não levar seu corpo ao limite, mas sua mente. Mingia usava seu sentido divino ao máximo absoluto, sua visão, olfato, tato, paladar e audição não eram capazes de acompanhar o processamento absurdo do cérebro dela. Quando sua visão enviava os sinais para o cérebro dela decodificar em imagens, o sentido divino já havia feito isso em 1/100º do tempo. Dessa forma, Mingia selou seus 5 sentidos, deixando apenas o sentido divino operando. Sua energia mental era gasta rapidamente e a cada minuto de batalha, mais sinais de exaustão começaram a aparecer. A ideia era simples, o sentido divino funciona como o radar mais preciso existente. O cultivador envia ondas de energia mental, as quais interagem com o que da atmosfera e até certo nível conseguem interagir com a matéria comum, então, o indivíduo, através de uma conexão com as ondas emitidas por seu núcleo de Qi, sente instantaneamente as mudanças no local. Esse era o grande diferencial. Os morcegos enviam sinais sonoros e depois captam o sinal rebatido pelas paredes das cavernas, animais e plantas, ou seja, eles precisam captar o sinal através do ar. Algo que o sentido divino não necessita. O grande diferencial entre um bom sentido divino e um ótimo, é na qualidade da conexão que o cultivador é capaz de criar com a sua energia mental fora de sua mente. Quando alguém avança, seu sentido divino avança com ele, mas, de certa forma, o sentido divino jamais se altera, o que muda é a capacidade da pessoa de criar a conexão com sua energia. Sendo assim, no momento, Mingia tinha uma quantidade colossal de informações chegando à sua mente, como as variações microscópicas nos canais de Qi dos mais próximos a ela, a frequência cardíaca e respiração. Mingia era capaz de perceber um fio de cabelo na cabeça de um oponente a 300 milhas de sua posição, apenas com seu sentido divino. Para se ter uma ideia, Li Shang poderia repetir o feito, mas apenas até 200 milhas. O tempo passou rápido, 10 minutos, 20 minutos, meia hora. 1 hora, 2 horas e ao fim da terceira hora. Não só ela estava exausta, mas o exército à sua frente estava bem reduzido. Mingia lutava com maestria, ao desviar de uma habilidade, ela usava o escudo para ocultar seu corpo, mesclando-se ao espaço ela ia até algum oponente, movendo a primeira corda de sua cítara, matando o cultivador instantaneamente. Ela fazia isso por 2 motivos: dificultar rastrear em sua posição e para economizar energia mental. Dessa forma, ela não precisava fazer ataques massivos em larga escala, mas concentrar pequenas quantidades de força em um único alvo, economizando muita energia. Além disso, com seu sentido divino, seria uma grande burrice não fazer uso de armas mentais, conhecidas assim por serem feitas especialmente para serem controladas pela mente do cultivador. No caso de Mingia, ela usava um conjunto de adagas, todas armas santificadas de 15 refinamentos. O conjunto era dividido em 3 grupos: as adagas de ataque, com 36 adagas, o grupo das adagas defensivas, com 21 e o terceiro grupo, as adagas assassinas, com 15 armas. As adagas de ataque eram especializadas em ataques brutos, ou seja, focando no dano em área. As adagas de defesa eram feitas com várias formações, com especializações em absorção de impacto, proteção contra Qi, absorção de Qi acelerada e diversas outras melhorias. As adagas assassinas eram focadas em ataques concentrados, destruindo um único alvo, normalmente um ser vivo, em apenas um ataque. Sua defesa era pobre e elas eram facilmente destruídas,
sendo assim, dependiam das chances que as adagas de ataque e defesa proporcionavam para elas atacarem. Neste momento, uma imensa flecha de fogo disparou contra Mingia, advinda de um dos verdadeiros reis. Ela rapidamente trouxe o escudo à sua frente, mesclou-se ao espaço, levando consigo as adagas de ataque. O homem rapidamente fugiu, prevendo um contra-ataque mortal. Porém, ela não foi atrás dele, mas de um grupo de 10.000 cultivadores no Dao do Espírito que estavam, constantemente, atirando contra ela armas de bronze e prata. Sem o grupo perceber, ela apareceu entre eles e tocou a segunda corda da cítara. Acorde do grito do Espírito. Assim que ela o fez, os 10.000 caíram do céu, como marionetes que tiveram suas cordas cortadas. Se juntem. Acerquem e usem a formação dos 1000 diabos. Berrou um dos mais poderosos. Rapidamente, toda a seita, com agora apenas 3 milhões de integrantes, rapidamente fez um grande círculo ao redor de Mingia. Eles usaram todo o poder daqueles no Dao lendário para selar o espaço, impedindo que ela se movesse através dele. A sede de sangue que emanava destes seres era imensa, eles não ligavam para sua beleza transcendental, mas apenas para matá-la rapidamente, não seria sensato brincar com um monstro. Agora! Berrou um dos líderes. Mingia olhou para os lados e rapidamente viu o que ocorria. De forma única, cada um fazia um selo com suas mãos, tornando-se ele mesmo uma runa, então, queimando uma parte de sua vitalidade, eles podiam conectar todas essas runas para dar luz a uma formação de grande poder. No centro estava Mingia que olhou para cima. Lá uma grande lança era formada, como se tivesse sido forjada para um planeta inteiro usar. Ela era completamente negra e repleta de maldade e ódio, fazendo jus à seita diabo. Morra! Gritaram todos. Neste momento, a lança disparou contra a cabeça de Mingia. Ela então abriu seus braços, recebendo todo o ataque. Todavia, assim que tal momento chegou, tudo parou à sua frente, mas diferente das outras garotas, não era algo que ocorria em sua mente, mas que no momento em que a morte ia ceifar sua vida, Mingia liberou toda a energia mental restante em seu corpo. Dessa forma, ela conseguiu, por um segundo, congelar o espaço e o tempo ao seu redor. Para muitos é um número inexpressivo, mas o poder da mente humana é algo além da imaginação. Mingia passo a passo, andou até o seu castelo espiritual, adentrou pelos portões espirituais, subiu os degraus da provação, abriu o portão da purificação, andou no corredor dos pilares do conhecimento e finalmente chegou ao portão épico. Ela flutuou dentro de sua dimensão espiritual e levou delicadamente sua mão até tocar a terceira e última fechadura lendária. Então, com um simples movimento, ela empurrou o portão, revelando o local onde enfrentaria sua primeira batalha interior. No centro da sala, ela viu o Ser Dourado, sentado em uma cadeira. Na frente dele, havia um tabuleiro de xadrez e também uma cadeira vazia. Mingia compreendeu rapidamente e andou tranquilamente até o assento. Minha primeira batalha interior é um jogo de xadrez. Mingia. Não? Eu apenas quero testar você. Sua batalha interior não é agora, Ser Dourado. Ele rapidamente notou o olhar de Mingia. Fique tranquila. Um segundo no mundo material é algo fixo, mas aqui podemos fazer com que segundos pareçam anos. Sente-se. Você é mais inteligente que Li Shang, vamos ver se você é capaz de me vencer, Ser Dourado. Mingia, Wu Hanxi, Liu Mei, Xizyun e Li Shang, todos estavam surpresos pelas últimas atitudes do Ser Dourado, era como se a energia tivesse virado uma mestra. Porém, a energia dourada levava eles sempre aos seus limites, tendo a capacidade de modificar diretamente o caminho marcial, demonstrava o quão poderoso tal ser era. Além disso, o Ser Dourado estava conversando bastante com eles, mas era óbvio que não era um ser humano ou alguma outra raça superior, tal ser era apenas uma quantidade massiva de energia com alguma consciência, restava a dúvida, que tipo de energia.